Olá, tudo bem? Vamos dar início então agora a mais um capítulo do nosso curso. Nós vamos começar agora a estudar o capítulo 4, que é o capítulo de funções trigonométricas. Você pode estar se perguntando, já que nós vamos fazer o estudo de mais um tipo de função, por que nós não estudamos esse tópico lá no capítulo 3, que era um capítulo destinado às funções? Bom, as funções trigonométricas, elas têm algumas particularidades envolvendo a trigonometria que são muito importantes e específicas para esse tipo de função. Então eu optei por colocar esse capítulo separado para a gente poder revisar aqui todos os tópicos relacionados à trigonometria, ok? Então vamos dar início. Vamos começar revisando aqui as medidas de arcos e ângulos. Dentro da trigonometria nós vamos trabalhar com o ciclo trigonométrico, então nós vamos trabalhar muito com a ideia de circunferência, arcos, raio. Então é importante entender e relembrar esses conceitos, tá bom? Vamos lá para a nossa definição. A todo arco de uma circunferência está associado um ângulo central, cujo vértice é o centro da circunferência e cujos lados passam pelo extremo do arco. Então vamos relembrar isso aqui. Imagine a seguinte situação, eu tenho aqui uma circunferência, tá bom? Essa circunferência aqui. Nessa circunferência destacam-se alguns elementos importantes. O primeiro deles é o meu arco. O que é um arco? Um arco é qualquer pedaço ou qualquer segmento da minha circunferência que é determinada por dois pontos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Então, eu tenho esse arco, que é digamos, um pedaço da minha circunferência, com início e fim em um determinado ponto. Isso é o meu arco. Eu tenho aqui também a ideia de ângulo central. O que é um ângulo central? Ângulo central é aquele cujo vértice coincide com o centro da minha circunferência. Então, nesse meu desenho, o ponto O, que é esse pontinho aqui, é o centro da minha circunferência, ok? Esse centro, ele é o centro da circunferência e ele é o vértice do meu ângulo. Então, isso caracteriza um ângulo central. Esse ângulo central, esse ângulo central que é dado por AOB, esse ângulo, ele mede em graus o mesmo valor do arco que ele enxerga, ok? Então, isso é a ideia de ângulo central. E nós temos também a definição de raio. O que é um raio? Raio é um segmento que vai do centro da circunferência até qualquer ponto da minha circunferência. Então, esse segmento aqui é chamado de raio, ok? Essa é a primeira informação importante. Bom, vamos lá. Para medir arcos e ângulos centrais em uma circunferência, nós usamos em geral duas unidades de medida. Nós podemos medir o ângulo central e o arco, central, que ele enxerga, nós podemos medir de duas formas. A gente pode fazer essa medida em graus, utilizando esse símbolo, que você coloca o número e essa bolinha em cima, ou então a gente pode usar também o radiano. Radiano é uma outra unidade de medida usada para medidas de ângulos e arcos, ok? Graus ou radianos. Algumas observações importantes para você entender como funciona essas duas unidades de medida, digamos assim. O arco de 1 grau equivale a 1/360 avos do arco completo. O que isso quer dizer? Se eu virar para você e falar assim, determinado ângulo mede 1 grau, ou determinado ângulo mede 3 graus. O que eu fiz para descobrir que isso mede 1 grau, 2 graus, 3 graus e assim por diante? Eu peguei a minha circunferência, que ela tem como valor total, a volta completa, 360 graus, sempre. Uma volta completa sempre vai equivaler a 360 graus. Então, eu peguei essa medida total, dividi em 360 partes e considerei uma parte, a ideia de fração. Então, peguei a minha circunferência total, dividi em 360 partes e considerei uma parte. Essa parte que eu considerei equivale ao o meu grau, que é 1 grau. Então, essa é a forma como a gente mede 1 grau. Se você quiser 2 graus, você pega a circunferência total, divide em 360 partes e considera 2 partes. E assim sucessivamente. Agora a medida em radianos é da seguinte forma. Dizemos que um arco mede 1 radiano quando a sua medida é igual a do raio da circunferência. O que eu quero dizer com isso agora? Se eu tiver uma circunferência cujo arco tem o mesmo valor do raio da minha circunferência, eu posso dizer que ele mede 1 radiano, que esse arco mede 1 radiano, ok? Então aqui, se eu falar que isso aqui mede 1 radiano, significa que esse segmento esticado, ele tem o mesmo tamanho do raio da minha circunferência.
Como o comprimento da circunferência de raio R é igual a 2π, o arco ou ângulo completo mede 2π radianos. O que eu quis dizer aqui com essa última parte? Eu estou relacionando, eu estou comparando essas duas unidades de medidas, que são unidades de medidas diferentes, mas que correspondem ao mesmo valor. Isso quer dizer que 360 graus corresponde a 2π radianos. Isso é quando eu estou trabalhando com a minha circunferência completa. Então vamos lá, 2π radianos corresponde a 360 graus. Isso é uma relação, ok? 360 graus, 2π radianos, equivale a uma volta completa na minha circunferência, medida em graus e medida em radianos. Para a conversão de unidades, costumamos tomar como referência o arco de meia volta. Como assim? Vai vir exercícios que às vezes as unidades de medida vai estar em graus e por algum motivo você vai precisar passar isso para radiano. Assim como vai ter outros casos que a medida vai estar em radiano e você por algum motivo vai precisar passar isso para graus. Então você precisa converter. Essa relação que eu coloquei é a relação da circunferência completa. Mas alguns livros didáticos, ou até mesmo a apostila que você tem, do material adicional, eu utilizo a meia volta. É só mesmo para facilitar os cálculos, mas você pode usar a volta completa. A que eu usei ali é π radianos, ou seja, meia volta, corresponde a 180 graus. Então, você vai simplesmente usar essa relação para fazer a sua conversão. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder discutir, para você entender como isso é feito. Então, olha só. Escrever 3π quartos de radiano em graus e escrever 300 graus em radianos. Então, ou seja, eu quero simplesmente fazer a conversão. Eu quero passar uma medida que está em radianos para graus e passar uma medida que está em graus para radianos. Então, vamos lá. Vamos fazer essa para você entender como faz. Vamos fazer o primeiro caso. Então, no primeiro caso, eu vou usar sempre essa relação aqui como referência, tá? Então, vamos lá. Eu sei que π... Só que aí aqui eu vou ignorar, na verdade eu não vou escrever a parte do radiano para facilitar as contas. A gente já sabe que é π radiano, então vou colocar só π. Então, ó, π corresponde a 180 graus, assim como no meu exemplo eu tenho 3π sobre 4 equivale a x, que é exatamente o que eu quero descobrir. Então, olha, π corresponde a 180 graus. Isso é uma proporção, então eu posso fazer essa regra de 3, né, essa relação. E aí aqui eu vou multiplicar esses valores cruzados para a gente obter o resultado. Então, vamos lá. X vezes π, x, π é igual a 180 vezes 3π sobre 4. Aqui observe que eu posso usar primeiro eu posso simplificar esse π aqui, né, que é dividir os dois lados por π. E eu posso simplificar isso aqui também, ó. Eu posso simplificar isso por 4. Se eu simplificar, isso aqui vai ficar 45 e isso aqui vai ficar 1. Quem sobrou? X é igual a 45 vezes 3. Fazendo aqui essa multiplicação, eu concluo que x é igual a 135 graus. Então, observa aqui que eu fiz a primeira conversão. Eu transformei uma medida que foi dada para mim em radianos, eu passei essa medida para graus. Ou seja, 3/4 de π corresponde a 135 graus. Fazendo assim a minha primeira conversão. Vamos fazer a segunda. A segunda a gente vai passar de graus para radianos. Então, vou passar de 300 graus para radianos. Eu vou sempre usar isso aqui como referência. Então, isso vai ficar π corresponde a 180 graus, assim como 300 graus. Observa que aqui eu coloquei a unidade de medida embaixo da correspondente. Aqui, por exemplo, eu coloquei o 3/4 de π embaixo de π. Aqui eu coloquei o 300 embaixo do 180, porque é a mesma unidade de medida. Fazendo aqui essa multiplicação, eu fico com x vezes 180 é igual a 300 vezes π. Agora eu isolo a variável x, que é o que eu quero descobrir. Isso vai ficar 300π sobre 180.
Aqui a gente vai fazer as devidas simplificações. Eu posso dividir esses dois termos por 10 e simplificar o 30 com 18, eu posso simplificar esse valor. Simplificando o 30 com 18, eu vou ficar com 5π sobre 3. Então, ou seja, 5π sobre 3 é o valor correspondente a 300 graus. Então, aqui eu fiz as devidas transformações. Eu passei uma unidade de medida que estava em radianos para graus e passei uma unidade de medida que estava em graus para radianos. Então, é assim que a gente faz a conversão. É extremamente importante entender isso, porque em alguns exercícios vai ser mais fácil você trabalhar com radianos e em outros vai ser mais fácil você trabalhar com graus. Então, é importante entender essa diferença, ok? Vamos agora para algumas questões de aprofundamento para fixar essa primeira parte.